Olá, aqui é Jean Lian, a série Decodificando a China está de volta. Bem-vindos. Então, hoje vamos começar, é um novo episódio. Então, eu estou pensando que, é muito importante para nós lançarmos uma subsérie totalmente nova que basicamente cobre todo o processo de desenvolvimento da China moderna. Exatamente desde o ano em que a República Popular da China foi fundada, em 1949. Então, quando você fala sobre a China, você entende de qual China está falando. Porque eu percebi que hoje a China, claro, é um tema muito discutido, mas muitas pessoas, seja no mundo ocidental ou em países em desenvolvimento, quando falam sobre a China, tratam como um conceito meio abstrato e você não sabe do que eles falam. E sem conhecer a estrutura do desenvolvimento chinês, é como se você olhasse apenas para alguns detalhes, mas não soubesse de onde eles vêm e por que são assim. Então, na China, temos um velho ditado que chamamos de Gangju Mu Zhang. Significa que, com a estrutura principal em ordem, todos os detalhes ficam claros. Então, dessa forma, é muito importante entender, pelo menos para a China moderna, desde 1949, quantas etapas principais, quantos períodos principais existem para o desenvolvimento político e econômico. E qual é a principal característica de cada uma dessas etapas e quais são as maiores conquistas. Além disso, por que a China adota certas estratégias de relações exteriores e qual sua posição no mundo? Então, com esse quadro, você sabe de qual China estamos falando? Porque mesmo desde 1949, com cerca de 20 anos, ou até um pouco menos de 20 anos, ou 10 anos como uma etapa, em cada etapa, a China é bastante diferente das outras. Então, deixe-me começar por aqui. Então, basicamente, eu pretendo usar cerca de 5 sessões para contar para vocês sobre toda a estrutura principal da China. Assim, vocês poderão aprender o que é a China através desses 5 episódios. Então, a China moderna, ou a República Popular da China, depois de 1949, sob o partido governante de hoje, há vários anos importantes, primeiramente, marcos políticos. 1949, 1979 e 2012. E também acho que 1992, 2003, que mencionei em sessões anteriores, e 2020 se tornam anos importantes no sentido econômico. Então, na verdade, quando eu era jovem, quando fui educado, incluindo minha escola primária, ensino médio e até universidades, no século XXI, no início do século XXI, me disseram que a China moderna era composta por 2 períodos, porque nasci nos anos 80. Então, a distinção entre os 2 períodos é que o marco é o ano, como posso dizer, o ano limite é 1979. Então, de 1949 até 1979 e 2000, até agora, foi rotulado como pré-reforma e abertura e pós-reforma e abertura. Então, agora, a partir de 2017, a expressão da mídia oficial chinesa mudou. E agora passou a ser dividida em 3 períodos. 3 períodos, de 1949 a 1979, de 1979 a 2012 e de 2012 até agora. Então, de 1949 a 1979, basicamente é chamado de período de Mao, embora ele tenha falecido em 1976. E de 1979 a 2012 chamamos de períodos históricos de reforma e abertura. E o período de 2012 até agora, claro, é quando o nosso atual líder chegou ao poder. É chamado de novo período, com todo um novo socialismo com características chinesas. A seguir, vamos analisar, sob a perspectiva do desenvolvimento nacional, como a China chegou até hoje. Então, acrescentando alguns anos de marcos importantes em termos econômicos, vou resumir os mais de 75 anos desde a fundação da China. Foi composto principalmente pelos seguintes períodos. De 1949 a 1979 é o período de Mao e são os anos de fundação para o desenvolvimento da China e os primeiros períodos de industrialização. De 1979 a 1991 são os primeiros anos de reforma e abertura. Podemos resumir como os anos 80, uma longa década de 1980, e de 1992 a 2002. Esse é o período em que a China segue mais provavelmente o modelo de desenvolvimento do Sudeste Asiático. Podemos chamar de anos 90. E para o ano de 2003, que acabei de mencionar em episódios anteriores, esse é o marco em que o modelo de desenvolvimento da China contemporânea foi criado
de 2003 a 2012, é um período de crescimento explosivo da economia chinesa e também o período de formação da economia e do modelo da China contemporânea. A partir do ano de 2020, então, esse é o período em que nosso atual líder, Xi Jinping, chegou ao poder. E este é um período de transição rápida para uma elevação da qualidade do nosso desenvolvimento econômico. E também é acompanhado por uma mudança fundamental na relação entre a China e os Estados Unidos. E desde o ano da Covid, 2020 até agora, é bastante semelhante. Quero dizer, o nível das políticas é bastante consistente com os períodos anteriores, quero dizer, desde 2012, mas com a evolução acelerada da situação geopolítica internacional. Então, o quadro econômico, o rumo da economia e nossos objetivos também estão passando por grandes mudanças. E também os diferentes períodos de desenvolvimento mencionados acima também estão relacionados a isso. A situação global, especialmente desde os anos 80, está intimamente relacionada às últimas rodadas de globalização, que começaram nos anos 80. Por exemplo, em geral, do ano de 1979 até 2012. Na China, seguimos as tendências globais nesse período e aproveitamos a oportunidade trazida por esses laços de globalização, claro, que foi liderada pelos Estados Unidos. E aceleramos nosso desenvolvimento e liberamos nosso potencial produtivo. E essa globalização atingiu seu auge no ano de 2008. E, basicamente, a crise financeira de 2008 começou com Lehman Brothers e teve início nos mercados financeiros dos Estados Unidos. Esse é o ponto de partida do fim da globalização. E de 2008 até agora já se passaram 18 anos. Está se formando uma nova situação geopolítica e uma distribuição diferente de poderes globais. Entre elas, a maior variedade é a China. Então, a China mudou fundamentalmente seu papel no cenário global. Na globalização anterior, essa globalização foi liderada pelos Estados Unidos. E a China era considerada como o irmão menor ou o parceiro menor dos Estados Unidos, por isso que eu mencionei o ano de 2000. Clinton nunca se preocupou com a China, porque o PIB nominal da China era uma fração dos Estados Unidos. E também, se você falar sobre o PIB per capita, também é, sabe, muito, muito pequeno. Mas os Estados Unidos tratavam a China num papel passivo. E os Estados Unidos realmente gostavam da China no papel de produtora, sabe? Também terceirizaram grande parte da produção global para a China. E eles aproveitam um grande excedente material vindo da China. A China basicamente serve como um servo. E depois, eu deveria dizer, nossos próprios papéis de, como posso dizer, mais com as forças de iniciativa de... O papel global da China foi gradualmente se formando e acelerando depois de 2014 e 2016. Na verdade, relacionado às questões da Crimeia ou da Rússia, porque a China decidiu definir sua própria política, sem seguir o Ocidente. E cada vez mais claro, a China passou a se ver como um Estado-civilização, um país de escala civilizacional. Então, é um país gigantesco. E nosso objetivo, nossa própria meta, é o grande renascimento da nação chinesa para voltar ao papel que a civilização chinesa merece na história de milhares de anos. Então, hoje, sob uma situação de desenvolvimento extremo da produtividade, a China definitivamente vai apoiar. No nível da política econômica, vamos apoiar o livre comércio. Isso é um pouco diferente do que alguns intelectuais de esquerda do sul global pensam. Então, curiosamente, isso na verdade adota a proposta dos Estados Unidos no início do século XXI. Então, minha opinião sobre isso é que a China nós deveríamos nos engajar na formação de uma globalização ou ordem global liderada pela China. E então, essa ordem global cobriria pelo menos metade do mundo, ou seja, por exemplo, a maior parte de um hemisfério, porque, de uma perspectiva realista, por razões reais, eu acho que os Estados Unidos vão insistir em manter o hemisfério ocidental como sua, como posso dizer, área de influência. E nessa nova ordem global, eu acho que a China deveria receber os países em desenvolvimento para embarcarem no expresso do desenvolvimento chinês. Mas também devemos aconselhar os países em desenvolvimento que nem todo país tem essa capacidade de, como posso dizer, de refazer
o modelo de desenvolvimento chinês. Porque o modelo de desenvolvimento chinês, como você vai descobrir mais tarde, é em grande parte porque a China é um país super grande, de escala civilizacional, um país super grande. E, naturalmente, tem fortes efeitos de economia de escala e também efeito de rede. Mas muitos países sozinhos não conseguem formar uma rede, então a escolha racional deles é se juntar à rede chinesa, não se isolar e rejeitar a cooperação da China e tentar construir uma rede sozinhos. Isso estaria fadado ao fracasso. Há várias lições, como vemos na Coreia do Norte. Atualmente, os maiores desafios para a China construir isso são esses. O principal desafio para essa nova ordem global é a nossa questão populacional. Não significa aquele clichê de que a China tem população demais. Não, é justamente o contrário. O número de bebês nascidos na China é muito pequeno e a taxa de natalidade está caindo. Isso começou há 2 anos, acho que isso é dentro da China. Costumo repetir que a China deveria buscar diversos métodos, especialmente econômicos, eficazes, pois a economia falará por si só, incluindo, como eu descrevi, usar bebês recém-nascidos como um canal para injetar dinheiro novo na economia. Assim como eu descrevi a infraestrutura na China desde 2003 como um modelo de estímulo. E também, cada vez mais chineses, nós devemos ir para os países em desenvolvimento para participar e criar oportunidades econômicas lá. Porque eles são mais experientes e também podem facilmente descobrir oportunidades econômicas e trazer todo tipo de benefício com a sua entrada, o empreendedorismo para fortalecer a ligação econômica com a China e assim contribuir para a formação dessa ordem global. Então, agora voltando ao nosso assunto principal de hoje, que é sobre os principais períodos de desenvolvimento da China moderna. Então, em quais períodos aconteceram quais eventos e que tipos de efeitos eles tiveram? Então, para este episódio, eu vou falar primeiro sobre o período de 1949 a 1979. Eu mencionei isso, na verdade, no meu primeiro episódio, o episódio de lançamento do Decodificando a China. Eu disse que a China não começou em 1979. Não, essa é uma narrativa errada dos países ocidentais. Então, em 1949, na verdade, a China realmente começou do ponto zero. Então, de 1949 a 1979 são 30 anos. Foram apenas 30 anos que estabeleceram a base da Revolução Industrial e da modernização da manufatura da China. Então, o ponto de partida do milagre da China não é 1979. A maior parte da narrativa do Ocidente comete o grande erro de dizer que a China era pobre e vazia, sem nada, em 1979, não. O desenvolvimento de um país moderno, desde que não seja uma cidade-estado pura, por exemplo, como Singapura, mas Singapura, na verdade, também tem alguma indústria. Vamos pegar nossa região administrativa especial como exemplo, Hong Kong. Então, Hong Kong basicamente é uma cidade-estado. Embora seja uma região, ela pode manter seu papel econômico como um centro puramente comercial, financeiro e de transporte marítimo. Mas outros países, se realmente quiserem algum tipo de desenvolvimento verdadeiro, devem lidar com algum tipo de industrialização, desempenhando algum papel nisso. Claro, nem todo país pode fazer todas as coisas, mas eles devem participar de alguma rede e desempenhar algum papel. Então, nesses 30 anos, a China teve 2 rodadas de industrialização que estabeleceram a base. Então, no ano da China, começando do ano zero, naquela época, a China era a nossa única liderança. A base industrial estava principalmente concentrada ou existia no nordeste da China ou na chamada Manchúria. Ela é composta por algumas fábricas industriais e infraestrutura, como a rede ferroviária deixada primeiramente pela Rússia Imperial e depois pelo Japão, e incluindo também algumas fábricas de produção de aço, como a siderúrgica de Anshan, e também fica próxima de minas de minério de ferro e algumas fazendas de soja, além de fábricas de processamento de produtos agrícolas relacionados. E o restante é composto por algumas indústrias leves, como a indústria têxtil em Xangai e na região próxima, e também em algumas regiões do sudoeste, como a província de Sichuan. Houve indústria militar criada durante a guerra anti-japonesa. Então, tirando isso, basicamente, a China como um todo é um país puramente agrícola e comercial. E comparativamente a outras civilizações, a China está no ponto mais baixo de milhares de anos de civilização. E então a China começou a se livrar dos anos de guerra e iniciou a construção.
Então, nesses 30 anos, houve duas grandes revoluções econômicas. Um aspecto foi abolir o que basicamente se pode chamar de feudalismo. A propriedade da terra, a propriedade privada da terra, primeiro se tornou propriedade camponesa e depois tentamos construir uma propriedade pública socialista. E nós analisamos muitos dos processos de reforma socialista na União Soviética e em outros lugares, claro, nesses 30 anos. A chamada Comuna Popular, e o outro é o que eu mencionei como industrialização, que vou descrever com mais detalhes. E o primeiro, devo dizer, é a propriedade pública da terra nas áreas rurais, incluindo a chamada Comuna Popular. Na verdade, depois de 1979, após a reforma e abertura, isso passou a desempenhar um papel muito importante na industrialização da China. Chamávamos de empresas de vilas e aldeias e SASTVEs, ou empresas das cidades e vilarejos. Assim como soldados armados, o que quero dizer, soldados fortes e armados ou exércitos, isso significa que são muitos. E cada um deles tem um forte espírito empreendedor, e eles são os milagres da ascensão industrial da China. Meio século depois, os principais componentes. E mais tarde, quero dizer, a industrialização definiu a força nacional da China, e assim sua ascensão moderna. Nos tempos modernos, temos que depender da indústria moderna, da manufatura moderna. Então, se você não teve uma reforma agrária anterior, você só terá a industrialização posterior. Você verá que a industrialização enfrentará muitos obstáculos, como acontece nas Filipinas, no Brasil, na Indonésia. Na Indonésia, você pode acabar caindo na armadilha da renda média. A questão central ali é que a infraestrutura não consegue avançar de forma eficiente. Se você só tem o último e não tem o primeiro, quero dizer, só tem a chamada Revolução Socialista transformando algo em propriedade pública. Você se torna alguns dos chamados países socialistas africanos depois de 1975, por exemplo, Congo, Bolívia, Benin, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Esses países só tiveram cerca de 10 anos de período socialista e depois terminou. Então eles precisam ir ao Ocidente pedir ajuda e acabam virando servos do Ocidente de novo. Então agora vamos voltar ao processo de industrialização. Em 30 anos, ocorreram duas ondas de industrialização, fases essenciais desse processo. A primeira onda de industrialização, que estabeleceu a base da industrialização da China moderna, foi nos anos 50 Rússia ou União Soviética. Na época, eles ajudaram a China com 6 projetos industriais importantes. É isso mesmo, basicamente cada um desses projetos era uma grande fábrica. E começou em 1955 e basicamente mostrou efeito no final dos anos 1950 e início dos anos 1960, quando nossos dois países romperam relações. Então, antes do rompimento das relações, todos esses, você sabe, 156 projetos estão basicamente todos em funcionamento. Então, isso formou uma estrutura de indústrias pesadas para a China. Entre eles, o Nordeste da China, ou Manchúria, é o mais concentrado, mas também inclui outras partes da China. Então, muitas das grandes máquinas, equipamentos de grande porte e os componentes centrais da manufatura industrial foram estabelecidos nesse período e naquela época. Depois disso, o Nordeste da China se tornou o principal ativo central da indústria chinesa. Vamos pegar como exemplo a empresa de fabricação de aviões de Shenyang, a Shenyang Machine Tool. A primeira indústria pesada que fabrica os equipamentos para produzir aço está localizada na província de Heilongjiang, que faz fronteira com a Rússia, e também o tubo de aço sem costura de Tianjin, e a primeira fábrica de tratores de Luoyang. Então, todos esses são casos típicos da China. Então, em 10 anos, a China adquiriu uma capacidade básica em indústrias pesadas. A segunda onda de industrialização é o tema de hoje. Hoje, na história econômica, eu vou chamar de o Plano 4.3. Ele aconteceu em 1973, nos últimos anos da Revolução Cultural. Recebeu esse nome porque gastou 4,3 bilhões de dólares americanos. Então, essa é a segunda grande rodada de introdução de equipamentos na China. O foco estava na indústria relacionada à agricultura, especialmente fertilizantes e também em parte da indústria leve, incluindo fibras químicas e químicos de uso diário. E também incluindo, naquela época, alguns equipamentos mais avançados, como a máquina de laminação de chapas de aço.
Então, incluía 26 grandes projetos, incluindo empresas petroquímicas de petróleo, fibras e fertilizantes, além da laminação a quente do aço e algumas usinas termoelétricas a carvão. Então, toda essa tecnologia vinha do Japão, dos Estados Unidos e de países europeus como a Alemanha Ocidental. Então, esses projetos desempenhariam um papel muito importante para resolver o problema da escassez de alimentos e também o problema da escassez de vestuário para a China moderna nos anos 70. Então, esse é o processo central da indústria chinesa alcançando outros países, basicamente nesse período da China. Nós não tínhamos muita inovação, para ser sincero, porque começamos a nos desenvolver a partir de uma agricultura atrasada, um grande país agrícola, claro, Nesses períodos, além das 2 rodadas de introdução de tecnologia estrangeira na indústria, teremos outros projetos industriais próprios e também projetos de tecnologia. Foram realizados principalmente por chineses do exterior que retornaram à China. Por exemplo, na defesa nacional, temos capacidade nuclear, temos capacidade de lançar satélites e capacidade de lançar foguetes. Ao mesmo tempo, também descobrimos grandes campos de petróleo no Nordeste e no Norte da China. Então, conseguimos garantir o abastecimento autossuficiente de petróleo naquela época. Na verdade, a China só passou a importar petróleo a partir dos anos 90, e durante esse período, a China de fato era uma economia planejada ao estilo soviético, embora não tão rígida quanto a União Soviética. Então, naturalmente, como toda economia planejada sofre, tivemos escassez imediatamente. Então, esse fenômeno se tornou generalizado no nosso abastecimento de alimentos e no abastecimento de muitos bens de consumo. Então, é claro, algumas dessas situações graves levaram até mesmo a fomes coletivas. Então, muitos dos ataques da mídia do Ocidente contra a China nesse período também aconteceram durante esses anos. E também, nessa época, a China era basicamente um país de baixa renda, e a renda monetária do povo chinês não aumentou por muitos anos. Isso não mudou, por exemplo, de 1950 até 1979. Então, quando esse período terminou, foi no início dos anos 80, a China é um país, aliás, esse é um aumento dramático, os anos iniciais da China, depois desse período. A China é um país com um PIB nominal per capita muito baixo, mas no sentido econômico é um caso atípico, então não dá para comparar nunca com países em desenvolvimento comuns. Na verdade, essa é a raiz de muitos aspectos econômicos, porque na economia, quando se fala em desenvolvimento, existem muitos chamados mitos chineses. Entender o mito soviético ajuda a perceber que a China sempre foi uma exceção. Então, a essência dessa exceção é que no ano de 1980 ou 1981, a China era um país com um PIB nominal per capita de apenas $200 americanos naquela época. Mas nós éramos um país com a capacidade de produzir máquinas ferramenta, produzir máquinas pesadas, produzir aço, produzir trilhos de trem, produzir locomotivas, produzir grandes equipamentos e até aviões, além de navios. Então este não é, você sabe, um país simples, comum e pobre, este é um país com grande potencial e também, ao mesmo tempo, o nível educacional estava melhorando gradualmente. Então, sobre essa base, a China iniciou sua jornada de ascensão milagrosa. Hoje quero compartilhar o primeiro episódio do desenvolvimento da China. Continue me acompanhando nesse tour para decifrar a China. Estamos entrando no próximo período histórico, 1980.